Encerrar a live. Nem começamos. Nem começamos ainda. Bom, a gente hoje vai falar sobre um assunto super relevante que tá aí na nossa casa, né? Todos os dias, a gente falando sobre a Covid, falando sobre a pandemia, falando sobre a quarentena. Então, pra gente trazer mais. Como é que eu posso explicar? Eu não queria que fosse uma live, que fosse só uma conversa, sabe? Como normalmente eu venho fazendo, ligando sempre, né? Os três Cs, cabeça, corpo e coração, atividade física, mente e emoção. Eu não queria que fosse uma live tão conversadinha como foram as anteriores. Então eu convidei o Márcio para participar comigo. O Márcio, ele é mestre em fisiologia do exercício e nós convidamos juntos o professor Ailton Figueira também, só que o Ailton ele não pôde participar, na verdade a gente ia fazer uma roda de conversa e ele teve um imprevisto hoje. Gente, perdão, o cachorro da vizinha tá aqui, tadinho, chorando. Então vamos lá. E aí o Ailton, ele teve um imprevisto, não pôde participar, né? Mas avisou a gente com antecedência. Eu e o Márcio, nós nos organizamos e vamos tocar a live só nós mesmos, tá? Deixa eu ver se o Márcio já tá por aí. Que aí eu vejo com ele, ele está aqui. Aí eu faço com ele eu faço junto com ele a introdução. Aí não preciso explicar para vocês sozinha. Boa noite, Aí, Fê. Marciano, tudo bem? Beleza, boa noite para todo mundo também que está aí acompanhando. Primeiramente, A obrigado galera aí tá pelo chegando. convite, Fê. Ó, acabei de ver, ó, Ah, não entrou até meu podia ser irmão outro, né, aí. Márcio? Oi? Tinha que ser você. Tô falando, não podia Obrigado, ser né? outro, tinha que ser você para falar desse Tem que assunto. ser eu, né? Gente, o Márcio é meu amigo desde a época da faculdade, ele estudou com meu irmão e aí a gente criou um vínculo muito forte, né, Márcio? 20 E anos, ele né, é Fê? um 20 anos. Caramba, Ah, entrega a idade. Eu eu não tava até ligo. falando pra galera da faculdade, eu tava falando pra galera da faculdade esses dias no grupo, né? Eu falei assim, engraçado que passou todo esse tempo, a gente nunca perdeu contato. Eu, você, o teu irmão que mora na Bahia, eu já fui na casa dele. Então, são 20 anos de amizade mesmo, né? Então, amizade de verdade. E assim, eu acho que eu não podia chamar outra pessoa para falar desse assunto. Primeiro, porque eu confio demais no seu trabalho, eu confio demais em você. E eu sei que quando você fala que você está estudando sobre algo, é porque você realmente está estudando muito, você coloca toda a sua energia ali. E quando você me falou que você estava estudando muito sobre o sedentarismo e as comorbidades na pandemia e por conta aí de tudo que a gente está vivendo, eu falei, opa, se for para falar, tem que ser com uma pessoa séria, né? Infelizmente, o Ailton não pôde estar com a gente, né? Mas Tem enriquecido seria demais a também, live, né? isso que eu ia falar, enriquecer uma contribuição e tanto de ouro, né? Mas não, Sem gente, dúvida. desculpa, mas eu estou fazendo minha live aqui de segunda-feira, todos os dias, hoje com um mestre em fisiologia do exercício, não é pouca coisa, Ô, viu? Fê, Então, só uma correção. Eu fiz a especialização em fisiologia. O mestrado eu fiz em ciências ah, farmacêuticas. Olha que loucura. Foi ciências e eu farmacêuticas. coloquei tudo errado, gente. Ó, perdão. Fala aí Não, de tá novo, Marcos. Se certinho. apresenta, então. Se Bom, apresenta, então. então boa noite, prazer para quem não me conhece. Pelo que eu tô vendo, tem um monte de gente aqui que já me conhece. Meu nome é Márcio, sou amigo da Fernanda há mais de 20 anos. São mais de 20 anos, não são 20 anos especificamente. Eu sou formado, não sou formado pela mesma faculdade da Fernanda por problemas que eu tive na época da faculdade. Nós nos conhecemos na FMU, mas no último ano eu me transferi para a Uniban, sou formado pela Uniban, então, Universidade Bandeirante de São Paulo. É, Fiz a minha especialização pela Faculdade de Medicina na USP em Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido para a Saúde, Doença e Envelhecimento, que a gente vai bater bastante aqui hoje, né?
E o mestrado eu fiz em ciências farmacêuticas, não foi na fisiologia que eu fiz, foi nas ciências farmacêuticas. Olha eu falando Então, errado. não, mas não tá errado. É que, poxa, você sempre conversou muito de fisiologia comigo, então a fisiologia fica na cabeça, né? Sempre a Ficou na fisiologia, cabeça, é fisiologia, verdade. então fica na cabeça, né? Então, mas até desculpa fazer essa correçãozinha, mas Não tem que fazer tem mesmo. diferenças, né? Tem diferença, porque às vezes as pessoas colocam assim, Tem, ah, ele é fisiologista, eu sou fisiologista como especialista, né? Não como como mestre. E especialista. tem O diferenças, mestre né? foi. Tem diferença. Mas é isso aí. E eu fico muito feliz de você ter me Ah, convidado. Espero poder dar uma. Estar à altura aí do público que está assistindo, né? Felizmente, como você mesma já sim. citou, o Wellington teve um probleminha, não vai poder estar aqui conosco e vamos bater um papo aí que vai ser gostoso. Até ia pedir para o pessoal que está assistindo, se tiver alguma dúvida, às vezes eu tenho um pouco de Isso. dificuldade de não falar técnico. Então, assim, pode perguntar. Se tiver alguma outra dúvida também relacionada sobre o tema que nós vamos abordar, por favor, estou à disposição, estou aqui lendo, né? Que o pessoal já está comentando, né? Tô Obrigado, hein, Beth, vendo a pelo galera aí. comentário aqui. Que Entendeu? legal. Então, Gente, tá um frio em vamos lá. São Paulo, então tô aqui de coberta. Nossa, olha como é que Márcio, eu tô, ó, deixa eu. Eu tô morrendo de frio, gente. Tá muito cheio de frio. blusa. Aí eu não tenho muita blusa de frio assim legal para aparecer no vídeo. Eu coloquei essa com o negócio e tô com a coberta aqui embaixo. Mostrei até aqui agora há pouco os bastidores. Mas vamos lá, ó. Vamos pro assunto da live. Por que que eu te chamei? Porque o número o número em porcentagem mesmo do sedentarismo ele está aumentando muito, né? Sim, sim, eu tenho Por todos esses conta do números que eu vou trazer para isolamento. vocês. Tem Legal. Eu, números já eu li falando, algumas tá? coisas que você me mandou. Pode falar, Márcio. Márcio, Então, porque assim, rapidinho, aquela ó. pesquisa. Ah, Deixa eu só falar um negócio. Eu não costumo fazer isso, gente. Eu não costumo pedir para compartilhar. Eu acho assim, isso é coisa que cada um tem que fazer se sentir vontade. Mas eu acho o assunto muito relevante. Eu acho o é, assunto importante. É de saúde pública mesmo. A gente não está fazendo uma live é. só para, porque nós somos amigos e vamos discutir aqui, não. A gente estudou, a gente Não, conversou muito e a gente está trazendo dados importantíssimos. Então, se vocês conseguirem compartilhar com mais uma ou duas pessoas, para que mais pessoas consigam entender o porquê que a gente está falando isso, porque não é só para defender a nossa área, que é a educação física, não é só para a gente é, vender nosso peixe, né, Márcio? É sem importante para a dúvida. saúde de É vocês. saúde pública. Tanto que eu trouxe Saúde números para as pública. pessoas entenderem onde é que a gente entra, até na questão financeira da coisa, e as pessoas. Porque assim, Fê, a gente conversou superficialmente, né, sobre esse assunto. Uhum. Eu andei fazendo um monte de posts, né? Eu acho que eu postei muito pouco durante toda a pandemia. Eu acho que eu deveria ter postado 10 vezes mais do que eu tenho de conteúdo. E até muitos momentos eu fui mal interpretado, tipo, no meu Facebook, logo no começo da pandemia, me interpretaram super mal num post, achando que eu queria era me promover, ganhar dinheiro com a questão, né, da educação física no Pandemia. controle da pandemia e que, teoricamente, nós não estaríamos na linha de frente, mas nós estamos até mais na linha de frente do que se imagina. A gente vai bater um papo sobre isso. Então, em muitos momentos eu fui mal interpretado, como se eu não quisesse, não só nesse momento, mas as pessoas acham que quando eu colocava esses posts, eu não estava de acordo com o que estava sendo implementado de planos de distanciamento social, utilização de máscaras, a questão de higienização, que eu acho que isso deveria acontecer sempre, não só no momento de uma pandemia viral, como aconteceu agora com o Covid, não. O que eu sempre bati de frente com as pessoas, e fica aqui o meu esclarecimento, é o seguinte: não bastou somente o lockdown, o distanciamento social, fechamento de bares, restaurantes. Eu acho que com a maneira que foi implementada todas essas coisas, sem uma outra organização como incentivo e orientação de prática esportiva, tá? Isso daí poderia ter sido feito, inclusive, junto
do programa do SUS, né? Poderia ter sido feito, nós poderíamos ter sido consultados sim com uma ciência, e cada vez que as pessoas falavam que é a ciência que está regendo. Não, foi uma parte da ciência que regeu toda a pandemia e esqueceram de uma parte negligenciada, que é a ciência da atividade física, a qual nós fazemos parte, que é sim uma ciência, e é uma ciência importante, é uma ciência que salva vidas, é uma ciência que melhora a qualidade de vida das pessoas no dia a dia e, principalmente, tá, já que as pessoas também gostam de falar sobre dinheiro, é uma ciência que poupa dinheiro para a gente. Poupa dinheiro que eu digo na questão do país. Então, espero que Sim, as pessoas que interpretaram mal não estavam contra nenhuma medida que foi implantada. Eu só acho que nós ficamos perdendo muito tempo em só. A gente estava numa guerra, né, Fê? Uma guerra, a gente está numa guerra. uhum, As pessoas quiseram ir lá só com o sim, fuzilzinho lutar essa guerra, né? Cerceamento, lava a mão, mas assim, esquecendo que a gente tem tanque de guerra, tem avião de combate, tem uma série de outras ciências que poderiam estar contribuindo para essa guerra. E nós fazemos parte também dessa guerra, poderíamos ter entrado forte nessa guerra. Por que que eu digo isso, sim. tá, Fê? Se eu puder já começar, Já engata aí, a gente pode já, ir. as pessoas não sabem, mas eu estudo a ciência da atividade física para a saúde há mais de 15 anos como ciência mesmo. Por que que eu digo isso? Primeira vez que eu fui convidado para escrever sobre um trabalho, eu já falava dos impactos do sedentarismo. Eu lembro que em um dos textos eu até falava assim, poxa, a gente está tão sedentário que hoje a gente não levanta nem para trocar o canal da televisão, coisa que ali até a década de 80 e 90 não era todo mundo que tinha uma televisão com um controle É, remoto, então eram obrigadas a levantar. Né? E até eu me lembrei de falar isso porque hoje eu estava lendo um artigo, o artigo falava isso daí, né? Que as pessoas estão perdendo mais tempo agora por causa do isolamento. As pessoas, já vou dar esses números, tá? Estão mais sedentárias e perdem mais uhum, tempo na frente da televisão. E uma das orientações é, toda vez que sim. chegar o comercial de televisão, levante, vai tomar uma água, vai no banheiro. Isso foi um artigo científico falando, não Nossa, fui eu, tá? caraca. Por que a gente tem que colocar o sedentarismo como salvador de vidas, como talvez mais um combatente aí, né, na pandemia? Por que que a gente colocou esse nome, né? Sedentarismo, uma pandemia não discutida. Tá? A gente já tem alguns Sim, dados, Fê, que demonstram que mesmo antes, tá, dessa pandemia da Covid-19, nós já tínhamos aproximadamente 5 milhões e 300 mil mortes por ano no mundo. Ou seja, morriam eu 14 mil pessoas, 14 mil pessoas por dia no mundo, só porque não fazem atividade física. Gente, cabe salientar que fazer atividade. Eu vou falar o que é atividade física. Tem gente que não gosta, que separa atividade física de exercício, que falam que a gente perde muito tempo de falando sobre isso, exercício, mas é. vale vocês saberem que assim, ó, atividade física, o que é? Toda atividade de movimentação que você sai de repouso. Então, levantei, subiu frequência cardíaca, comecei a gastar mais energia aqui em repouso, é atividade física. Então, ir daqui pegar um copo de água, ir até o ponto de ônibus, fazer uma caminhada até o Descer uma supermercado, andar no escada, shopping, né, Márcio? descer uma escada, tudo é atividade física. Então, assim, envolveu contração muscular, saiu de repouso, atividade física. Aonde nós entramos como ciência? Exercício físico. O que é exercício físico? É utilizar a atividade física, ou seja, qualquer atividade que quebre a parte de repouso, que gere contração Uhum. muscular, porém ela é organizada, sistematizada, tem objetivos a cumprir, e aí a gente consegue, através da ciência do exercício físico, melhorar componentes da aptidão. Então, assim, quando a gente olha um ser, é aptidão, é força, resistência cardiovascular, resistência muscular, né? Então, assim, a gente tem todos os componentes, né, da aptidão física que a gente consegue atacar da maneira mais segura, sistematizada, para que a pessoa obtenha os Uhum. melhores resultados. Quando a gente vem vender atividade física para vocês, é qualquer movimento. Então, para você ter uma ideia, Fê, a gente falou do Uhum. número de mortes antes, né? Então, assim, ó, até a Covid-19, a gente tinha 5 milhões e 300 mil mortes por dia, por ano no mundo. Só que, quando começou a pandemia, esses números mudaram, ou seja, porque a gente sabe, por exemplo, que esse sedentarismo
tá? Do primeiro bloqueio que nós tivemos aqui no Brasil, isso daqui é uma pesquisa no Brasil, tá? Então, assim, quando Uhum. a gente fala de o que o exercício físico ou atividade física tem benefício? A gente tem doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, Sim, hipertensão, coronariopatias, doenças metabólicas, o próprio câncer é uma doença crônica sim, não transmissível, que a inatividade física talvez seja a coisa que mais figura para desenvolvimento dessas doenças. É lógico, tem fatores genéticos e tal, mas às vezes você não ativa um gene ou diminui, ameniza a ativação de um gene para poder ter uma doença desse tipo com a atividade física. Então, assim, você se mantendo ativo, você ou ameniza ou demora mais para aparecer ou não aparece. Tá? Então, é um sim. fator de controle de uma doença crônica não transmissível. E a gente já sabe que no Brasil, tá? No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 70% das mortes. E quando a gente fala de gasto no SUS, é correspondente, 70% mais ou menos dos gastos do SUS correspondem a doenças crônicas não transmissíveis. Então, assim, ó, o simples fato de você colocar as pessoas para se mexer, mais uma vez eu falo assim, não é ir para uma academia, tá bom? Quando a gente fala de pessoa fisicamente ativa, é movimentar moderadamente, por exemplo, uma caminhada mais do que 150 minutos por semana. Tá? O que Por isso semana. corresponde? 30 minutos por dia. E não precisa ser 30 minutos direto que eu faço de uma caminhada. Eu posso acumular esses minutos no decorrer. Isso é até uma novidade. A gente já sabe que se você acumular de um em um, Sim, dois em dois, três em três minutos no decorrer do dia, no total já é válido. É lógico que nós, como profissionais da atividade física, do exercício físico, a gente quer que vocês obtenham o melhor. Então, a gente tenta fazer com que vocês tenham o maior ganho de todas as capacidades físicas possíveis e imagináveis para deter o que tem de melhor para a saúde. Mas, movimente-se. Eu sempre falo para as pessoas, por isso que eu também fui mal interpretado durante a pandemia. Quando eu falava atividade física, as pessoas, você quer que reabra a academia? Não, não é essa a questão. Eu queria que reabrisse. Lógico, a gente segue protocolos, a gente tem padrões, a lógico. gente toma cuidado, mas eu queria que as pessoas da maneira que pudesse, entendesse assim, ó, preciso me movimentar. Eu me movimentando, eu vou evitar a progressão de algumas doenças, vou evitar que apareçam algumas doenças, vou evitar, caso eu entre em contato com o coronavírus, eu vou estar mais bem preparado. Aí você vai falar assim, mas como assim vai estar mais bem preparado, né? Então vamos lá. Algumas vezes eu ministrei uma palestra, Fê, que Hum, eu começava a palestra dizendo assim, o músculo, né? Vocês acham que a gente vai para academia, né? Para ganho de massa muscular, para ganho de músculo, porque é só para exibir os músculos, ou, como se acreditava no passado, os músculos fossem somente coisas, né? Que eram para locomoção, né? Então, estar mais forte eu me locomovo melhor. isso. Não, a gente já sabe que músculo produz muitos elementos que podem elevar um melhor funcionamento do organismo. E entendam que o melhor funcionamento é realmente melhor funcionamento, por exemplo, assim, melhora de cognição, melhora nos seus afazeres Sim. da vida diária, além de produzir substratos, né, que levam, por exemplo, a uma diminuição de inflamação. Que essas doenças crônicas não Sim. transmissíveis, por exemplo, boa parte delas são causadas por uma inflamação crônica que é desenvolvida no organismo, aí, por exemplo, no caso do diabetes, leva a uma resistência de insulina, que leva ao aumento do açúcar que tem na corrente sanguínea e, consequentemente, você vem o desenvolvimento do diabetes, né? Então, as pessoas Uhum. têm que entender que hoje movimentar, ganhar massa muscular, não é para fins estéticos, nós estamos falando de saúde, tá? Saúde. Literalmente saúde, saúde. E é isso que as pessoas não entendem, né, Márcio? Que quando a gente briga, né, pelo exercício físico, quando a gente briga pela atividade física mesmo, até por Da essa atividade coisa do física mesmo. saia do sofá, né? Saia Isso. do sofá, É o primeiro levante, grande vai, faça. passo. A gente não tá falando isso. E eu falo muito isso para minhas alunas, eu falo muito isso para minha audiência aqui, que assim, eu tô começando Uhum. agora, mas eu já tenho uma galerinha que me segue mesmo e que faz muito o que a gente fala, que é não pense no seu corpo por estética, pense nele
pela saúde que você pode proporcionar a ele. Faça Sim. qualquer atividade que promova saúde para o seu corpo, porque tudo isso que você está falando é benefício que você ganha. Olha quanta coisa você pode deixar de evitar quando você pratica, sabe, exercício, Ou quando você tratar, faz né, Fê? atividade física. Ou Ou tratar, tratar, exatamente. ou tratar. Então, Um eu vou mais além. hipertenso, Porque, por assim, exemplo, ele precisa fazer atividade física todos os dias, o diabético, ele precisa sim. fazer para ter esse controle aí dessa Ó, doença. para você ter uma ideia, você falou do hipertenso fazer uma atividade física. Eu, primeira vez que eu fui assistir uma defesa de tese de doutorado, o tema foi exatamente isso. Eles pegaram homens, um trabalho bem ousado, tá? Eles pegaram os homens Uhum, e falaram assim, ó, bom, os caras são hipertensos tipo 1, então cabe salientar que os caras eram hipertensos tipo 1, tá? Porque a gente tem classes de hipertenso. sim, Hipertenso tipo 1 é a classe mais leve. Mas esses caras eram sim. medicados. Aí o que eles fizeram? Todo mundo tá certinho, tá com a pressão, tá tomando medicamento, tá regulado. O que eles fizeram? Em conjunto com uma junta médica, porque quem vai fazer isso é o médico, né? Que tirou medicação, Uhum. acompanha a medicação, aí tirou a medicação, começou a subir a pressão Sobe arterial a desses pressão. caras. Aí o que acontece? Foi ministrado, né, o treinamento de força, a musculação, né, o treinamento resistido, chamem como vocês quiserem. E depois de 8 semanas, a pressão arterial desse grupo baixou para parâmetros normais. Né? Ou seja, aquele hipertenso tipo 1 que você tirou a medicação só com exercício físico, no caso a musculação, você controlou. E eles continuaram monitorando essa amostra até 4 semanas depois que eles pararam a atividade física. E Sim. eles viram que por até 4 semanas se manteve. A gente não sabe se posterior a isso manteve, mas a gente já sabe o Conseguiu seguinte, ó, o manter. indivíduo que treina ele vai ter pelo menos 4 semanas. Ou seja, se ele saiu de férias, ele vai manter o benefício para a pressão dele em até 4 semanas. Lembrando que é um hipertenso tipo 1, tá, gente? Não vai sair tirando medicação, não. Isso aí quem faz é médico, pelo amor de Deus. Isso daí só vem demonstrar que é o seguinte: se você é uma pessoa que tem um tratamento farmacológico, não deixe de fazer, mas às vezes você começou a fazer uma atividade física, você vai começar a perceber que às vezes sua pressão quer cair, você vai perceber que às vezes precisa de um ajuste na sua medicação. E por quê? Porque o exercício físico, ele é cardioprotetor, tá? Não cabe aqui para a gente explicar como que isso acontece, mas a gente já sabe que ele é cardioprotetor. Então, Sim. quando a gente fala para vocês se mexerem, é que a gente quer que você, tenham todos esses benefícios que a atividade física e o exercício físico podem promover. É lógico que assim, ó, quem puder ter uma assessoria, contrate, você vai obter o melhor que tem. Quem não pode, uma simples caminhada, no mínimo 30 minutos por dia, leve. No momento de pandemia, quem é sedentário não vai me sair fazendo atividade física intensa. Agora é o momento de fazer atividade física leve, a moderada, cabe salientar isso daí, principalmente sem orientação, né? Porque você vai ficar protegido. Para vocês terem uma ideia, eu estava lendo um estudo aqui que me chamou muito a atenção, até me assustou. Eu não sabia desse dado, tá? É por isso que eu estou trazendo. O simples fato de você ficar inativo por 2 dias, tá? 2 dias de inatividade, você já começa a ter declínio de massa muscular e já detectável. Isso daí é triste. Aí Eu você vi. pega, foi citado um estudo bem clássico, né? Se você fica 20 dias parado, sem fazer atividade física, 20 dias, você já reduz a sua capacidade cardiopulmonar, ou seja, lá o VO2 máximo, em 20% e o Aham. volume cardíaco em aproximadamente 11%. Aí você vai falar assim, poxa, Márcio, para que você está falando tudo isso daí, né? O Covid, por exemplo, é uma doença o quê? É, Cardiopulmonar. cardio. Se você tem uma capacidade pulmonar diminuída, que em 20 dias se reduz, você trancou o cara dentro de casa sem fazer atividade física, o que você fez? Não estou nem entrando no aspecto do sistema imunológico aqui, eu estou falando de capacidade pulmonar. É, Não estou nem falando de é. sistema imunológico, a gente também sabe da ação do exercício, mas você já diminuiu a capacidade pulmonar. Então, qualquer alteração que você tem, a pessoa começa a sentir cansaço, falta de ar, começa a ter limitação para suas atividades. Não entramos nem no aspecto imunológico. Que a gente sabe, né, que quando você faz uma atividade física, mobiliza milhões de células do sistema imunológico, além de Ô, mobilizar milhões de Márcio, células. Pois não, Fê, desculpa. e a gente, rapidinho, que eu tô pensando aqui.
a gente nem entrou ainda no mérito sedentarismo puro, né? Aquela pessoa que não faz absolutamente nada, só tá, no, né, quieta lá no canto dela aí na quarentena o Sim. dia inteiro. Não. Nós estamos falando de pessoas que faziam algum tipo, né, de atividade e de repente pararam Fê, por vou te um falar de período. sedentários. Vou te falar de sedentários, hein? Sedentário Meu, sofreu é também. Teve um assustador. estudo que foi feito aqui no Brasil, Brasil também, tá? Publicado em revista internacional, mas Brasil. Foi feito com mulheres Uhum. entre 50 e 70 anos de idade, tá? O que que eles fizeram? Essas mulheres já eram sedentárias, só que elas tinham doses homeopáticas de atividade física. Ah, vou caminhar até o shopping, vou caminhar até o supermercado, vou caminhar para o ônibus, vou brincar com os meus netos, que é contração muscular, Sim. né? Então, essas atividades do cotidiano, a gente sabe que não chegam a 150 minutos, então é considerado Uhum. sedentário, né? 150 minutos semanais. O simples fato dessas senhoras entre 50 e 70 anos de idade pararem de fazer essas atividades corriqueiras, ou seja, elas já eram inativas, isso ficou bem claro no estudo. Já alterou os marcadores metabólicos do sangue, tais como hemoglobina glicada, que a gente começa a ver que tem uma tendência a diabetes. Começou a ter alteração Sim. do colesterol, teve aumento do colesterol, ou seja, a gente sabe que aumento de colesterol, prato cheio para aterosclerose no futuro, que é uma doença cardíaca, Sim. né? A gente sabe que o infarto é o que mais é a doença que mais mata no mundo. Então, assim, nós pegamos pessoas que não tinham grandes atividades físicas e tiramos o básico. Então, por isso que eu falo assim, movimento, infelizmente, é necessário. Por mais que o seu cérebro não queira que você se movimente, porque ele quer economizar energia, é um mal necessário. Então, faça movimentos básicos, traga de volta movimentos básicos. E é por isso que eu critiquei tanto as políticas públicas que foram implementadas. Quem me conhece, já teve o mínimo do contato comigo, sabe que eu brigo isso não é de hoje, desde sempre, porque a gente sabe que nós poderíamos diminuir a quantidade de pessoas em filas de hospitais para tratamento, para receber medicação, para melhorar a sua qualidade de vida e pouparia dinheiro público para todo mundo, para a gente destinar esse dinheiro para outras Sim. coisas que nós pudéssemos, né? Que falta tanta coisa no Brasil, então a gente poderia estar direcionando esse dinheiro para outras coisas, né? Sim, porque diante de tudo isso que você falou, vai, vamos trazer aí na linguagem para o leigo, né? Tá, você não faz atividade física e você colocou um dado aí, 70% no começo, Setenta setenta por por cento cento dos gastos, né? das Dos mortes, gastos com das saúde no mortes no SUS. Brasil são por doenças crônicas, na qual a inatividade física é o que mais figura. E aí, Sim, em aí a gente coloca aí paralelo, é os setenta por gastos cento com das mortes. Sim, isso. pode Aí, concluir. não, então, porque assim, ó, 70% das mortes no Brasil correspondem a essas doenças crônicas. E quando você olha os gastos do SUS com essas mesmas doenças crônicas não transmissíveis, 70% dos gastos do SUS também correspondem a isso, entendeu? Então, nós estamos falando de muito E se a dinheiro e gente estamos falando de tivesse muita uma doença, né? política de incentivo, né, Márcio, à atividade física, de incentivo a você sair mesmo realmente do sedentarismo, quantos por cento a gente não poderia diminuir dessas mortes e quantos por cento a gente não poderia diminuir desses gastos? De Porque a gasto gente fala, público. ah, mas é SUS não sei o quê. Se você parar para pensar, e aí o que as pessoas esquecem é que tudo que é público é dinheiro de todo mundo. É Todo dinheiro mundo é meu, é nosso. dinheiro seu, é o dinheiro nosso. Então, assim, quanto que a gente não poderia investir em outras ações, Sem dúvida. fazendo Inclusive, assim, a uma consciência, né? coisa Trazendo a consciência. que nem assim, eu nem queria entrar nessa parte muito de política, mas vai acabar entrando que não tem jeito, porque é política pública, né? Há uns 10 Uhum. anos atrás, mais ou menos, fez. Isso daí poucas pessoas sabem, mas quem sabe, eu já vi que tem gente aqui que está na live que sabe dessa história. Teve um ex-ministro dos esportes do Brasil, que estava numa campanha, não sei se para deputado, bom, enfim, ele foi visitar uma academia que eu trabalhava. Hum. E eu me lembro direitinho quando ele entrou, né? Aí eu falei assim, poxa,
nós estamos aí na luta de frente. Você não acha que o Brasil, a gente tem o SUS, que é uma maravilha, eu acho que nenhum lugar do mundo tem um atendimento hospitalar, por mais que eu considere o SUS ainda muito precário, mas nenhum lugar do mundo tem um atendimento igual ao do SUS. Aí eu falei assim, você não acha que caberia nós termos programas, eu sei porque, lembra do Dr. Gilberto, que trabalhava comigo, com teu irmão? Sim, Uma lembro. vez a gente fez, putz, a gente perdeu todos os dados, cara, que roubaram todos os dados, você acredita? A gente fez um trabalho que a gente avaliou, um monte de gente lá em Diadema, né, na periferia de Diadema, e foi aplicado um programa de atividade física, não de exercício, então uma atividade para todo mundo, sem dosar, atividade Uhum. leve, por profissionais de educação física, e a gente viu que todos os marcadores metabólicos da síndrome metabólica hipertensiva, que envolvem diabetes, hipertensão, mais do que 102 centímetros para homens e 88 centímetros de circunferência abdominal para mulheres, bom, tem que ter 3 ou mais fatores. Então a gente viu que todos esses Sim, fatores, só com a aplicação dessa atividade física, na periferia, poxa, melhorou todos os fatores, glicemia, melhorou tudo. E, putz, infelizmente a show. gente não conseguiu publicar. E, bom, enfim, aí por que eu estou dizendo isso? Eu já sabia qual que era a resposta, porque a gente já tinha coletado esses dados, só que a gente não publicou. Só que a gente, graças a Deus, tem muitos dados aí na literatura já demonstrando o mesmo que nós tínhamos. Aí eu cheguei e falei assim, ó, senhor fulano de tal, né? Por que vocês Uhum. não aplicam no SUS? Porque isso seria um benefício, né? Já quem não pode pagar uma academia, ou se você pegar o dinheiro do SUS que nós economizaríamos, por que a gente não criaria vouchers para as pessoas também entrarem numa academia? A gente tem que lembrar também, né, Sim, Fê, que saúde é o bem-estar físico, social e psicológico, e não só ausência de doenças. Às vezes você está exatamente. colocando uma pessoa num ambiente social que ela não teria acesso. E olha que legal, você está dando saúde para a pessoa também. Então, assim, a gente esquece do Sim. básico. E aí eu propus aí aquela coisa, né? Ah, é, muito boa ideia. Você está vendo algum programa desses hoje no SUS? Não tem. E aí, quando eu falo esse tipo de coisa, às vezes eu vejo que as pessoas desdenham, porque ciência para as pessoas, volto a dizer, não é da atividade física. Ciência é farmacêutica. Ó, eu sou mestre em ciência farmacêutica, adoro. Tá aí uma ciência que eu assim, aprendi a amar de coração a ciência farmacêutica, mas as pessoas depositam tudo na pílula mágica, e os caras são sérios quando estão fazendo ciência ali, mas não dá para ficar esperando a pílula mágica, e a pílula mágica vai ter colateral, sinto muito, tá? Sim. Em antemão, a gente tem os médicos, que sempre foram uma ciência bem aceita, talvez a mais aceita, que transcende todas as ciências, e negligenciado tem nós, tem a nutrição, tem a fisioterapia, que poderíamos estar fazendo um trabalho dentro do SUS para poupar todo esse dinheiro, para melhorar a saúde, né? Seja, como você sempre fala, né? Coração, cabeça, a gente poderia melhorar em tudo. Cabeça. E infelizmente a gente fica limitado, sabe, filho? E aí o que aconteceu? Eu percebi que durante a pandemia, o tiro saiu pela culatra. Eu estava vendo uns dados aqui, que mais uma vez me assustou. A gente tinha aproximadamente 30% da população ativa. Aí você vê dado da Fiocruz de 30 cai Sim. para 12%. Já não tinha muita gente ativa. Aí cai para 12%. Aí eu até marquei aqui os dados porque eu particularmente não me recordava desses dados. Mas, ó, a gente tem de 30% para 12%, né? E isso daí foi o Instituto Fiocruz logo no começo da pandemia. Agora, mais para o final, né? Então, eu ia te falar isso. Esses dados foram logo no começo, né? Você tem Logo no alguns mais. comecinho, logo no comecinho. Aí eu comecei a ver que aqui, ó, que no Brasil, ó, a gente foi a população do mundo que mais ganhou peso. Puta cagada, né? Desculpa estar falando Sim, assim, mas foi uma burrada. A gente, mas é, 52% da mas. população. Gente, eu tenho uns dados para vocês, vocês vão ficar passados. De Ô, 2003 a Mar, eu queria que você 2019, passasse todos, de verdade, ó, assim, não tenho de tempo aqui, dois, a gente vai falando, se a galera tiver paciência aí, porque eu acho importantíssimo a gente falar. então, olha lá, gente, ó, por que isso é problemático? Bom, primeiro que a gente já sabe que a obesidade está diretamente, assim, ó, quando você pega os gráficos da World Obesity, que é uma instituição que rege, lógico, a obesidade no mundo, a gente começou a ver que os trabalhos que eles levantaram demonstram que, assim, ó, vamos falar do Covid agora, tá? A admissão em Uhum. UTI, a admissão hospitalar e as mortes, ela é linearmente
aumentada conforme você aumenta o IMC. O que que é o IMC? É aquele cálculo que a gente faz de peso dividido por altura ao quadrado. Então, quanto mais massa corporal você tem, né? Maior vai ser o seu Uhum. IMC. Então, assim, a admissão em hospital e admissão em UTI e número de mortes, ela começa a aumentar exponencialmente quando aumenta o peso. Já logo no começo da pandemia, teve um dado publicado em Wuhan que 88,24% das mortes foram causadas em pessoas com obesidade. 88,24%. Corroborando com isso, depois vem um outro estudo que demonstrou que 9 em cada 10 mortes foram em pessoas obesas. Aí, quando eu peguei esse dado aqui alarmante, que demonstrou que 52% da população ganhou peso, sendo que nós estamos numa população que de 2003 a 2019 saiu de 12 para... Peraí, vou até confirmar, de 12 para 20, de 13 para 20, de 13 para 26% em número de obesos. De 13 para Obesidade, sim, 26. é um número Então, alto. assim, isso é um dado até 2019. Aí entra 2020, a gente vai lá e faz o quê? Joga mais 52% da população para aumento de sobrepeso. Aí começa a complicar. Aí você fala assim, alguma coisa errada. Aí você começa a puxar os dados, né? De onde que vem esses dados? As pessoas Sim. começaram a ficar mais tempo em casa. Mais uma vez, quem estiver me escutando, eu não sou contra distanciamento social, não sou contra home office, não sou contra medidas de utilização de máscara, pelo Sim, contrário. Tá? Eu só quero demonstrar a importância de se fazer atividade física. Aí você começa a puxar os dados, aí você vê, a gente já estava com 26% da população com obesidade. Estava com mais 60% da população, mais 60% aproximadamente, com sobrepeso, quando você fala em IMC, né? Aí você aumenta em 52% o peso desse povo, pô, você está dando um prato cheio, sendo que 9 entre 10 mortes e internação, tudo por causa do Covid, está sendo nesse público, alguma coisa está de errado, né? Aí você começa a ver assim, você puxa dados, né? Doenças como diabetes, a pior comorbidade talvez que atrelada ao Covid, né? Hipertensão e diabetes. Aí, um dado alarmante, esse primeiro período de enclausamento, enclausuramento que foi gerado, estava tendo uma estimativa de um aumento de 11,7 milhões do número de diabéticos, causando aproximadamente 1 milhão e 700 mil mortes a mais por ano. Então, assim, você cobriu um santo e descobriu outro, sendo que o Covid, se Deus quiser, vai acabar daqui a pouco. Só que isso daí vai ficar perdurando. Então, assim, ó, às vezes você segurou de um lado, não deu a informação e está matando do outro. Então, essa que foi a sim. luta que eu comecei a travar e me compreenderam mal e, enfim. Ô, Aí a Márcia, a gente tem galera alguns... tá assustadíssima aí, viu? Tá. Não Tá sei se você tá assustada, conseguindo gente. ler os Eu comentários. não tô conseguindo ler que o meu travou. O meu Nossa, travou, mas peraí, tem, deixa a eu ver. galera tá tipo, muito. Gente, tem um monte de gente aí entrando. Um beijo pra quem falou aí com a gente. E a galera tá assim, meu Deus, é assustador. Mas Imagina para quando você falarmos das nossas crianças. E é isso aí mesmo. Ó, esse é um dado que eu não trouxe, tá? Mas a gente sabe que teve um aumento aí, o Ailton tem esses dados, o Ailton ia dar todos esses dados pra gente, da obesidade infantil, quanto aumentou, né? Infelizmente aumentou mesmo, as crianças, assim, quando a gente fala de atividade É, física para crianças, elas têm que fazer o dobro de atividades que um adulto, né? Atividade, mas lembrando que atividade física é qualquer movimentação corporal, a criança tem que se movimentar mais que um adulto, mas eu não tenho esses dados, então não vou nem me atrever a falar. Mas a gente sabe que tá grande, a obesidade mas infantil a tá gente sabe que grande. tá ruim, né, Márcia? Imagina você manter uma criança presa dentro de casa, gente que não tem Ah, quintal, que não pode descer no prédio. Imagina. Deve Fê, estar também um absurdo. nós somos o país que mais tem doenças, assim, como ansiedade e depressão do mundo, tá? Pensa comigo, os dados foram mostrados, essa pesquisa, por mais que está naquele estudo do Matsudo, essa pesquisa foi publicada no The Lancet, que é uma das revistas mais importantes do mundo. Uhum, Olha que assustador. sim. Aquele estresse agudo que a gente tem no dia a dia aumentou em 40%, né? Nesse período de enclausuramento. Depressão aumentou em 90%. Já éramos uma das populações mais depressivas do mundo. Agora, né, batendo recorde.
E em contrapartida, a ansiedade aumentou 71%. Então, pensa comigo assim, ó, se um adulto já está tendo todo esse problema psicológico, que a gente sabe que a atividade física também influencia nesses fatores, em Sim. redução de ansiedade, de depressão. A gente sabe que os fármacos, por exemplo, antidepressivos, eles são, ó, vou falar difícil, mas eu vou explicar por quê. Aquela droga do prazer que eles falam que é a serotonina, elas são o quê? Elas só aumentam a retenção da serotonina ali no corpo, né? Na fenda sináptica. O exercício físico te dá isso daí de graça. Você não precisa ficar retendo nada. Ele vai produzir e tá ali, entendeu? Ai, Márcio, eu fico louca quando eu explico sobre os neurotransmissores e as pessoas falam, ai, mas tem um remédio. Gente, a gente tem tudo de Gente, pelo graça, amor de Deus, sabe? a gente tem. Não é para parar a fármaco. Quando a gente fala de atividade física, não é para parar. A grande questão que vocês não entendem é até a própria vacina. Vai melhorar a efetividade do bendito do fármaco. Às vezes você vai tomar uma Sim, dosagem menor. Às vezes você vai fazer com que aquele fármaco desempenhe uma função melhor no seu organismo. Eu não estou falando para não usar o fármaco, mas a gente tem de graça como melhorar isso daí. A própria vacina já tem estudo demonstrando que a atividade física melhora a ação, o poder de eficiência e de eficácia da vacina. Óbvio, né? Também não vamos entrar nos mecanismos. E a gente fala tanto de preservação de vida. Pô, tem um estudo tão clássico que demonstrou pra gente questão, a gente estava preocupado aí com internações, né? Ah, temos que achatar a curva, né? Esse estudo tem as limitações, foi feito no Brasil, foi muito bem feito, mas tem as limitações dele, e só que no final das contas eles verificaram que 34% das internações poderiam ter sido impedidas com atividade física, se você melhora o condicionamento das pessoas. Por mais que tenha as limitações, a gente sabe que as limitações eram para o bem, a gente sabe que esse número poderia ser maior, mas a gente vai nos ater ao que a gente tem de científico. Um outro estudo, sim. Fê, ó, feito com 48 mil pessoas, quase 49, demonstrou que pessoas inativas nos últimos 2 anos, pré-pandemia, tá? Ou seja, pessoas sedentárias, a gente sabe, passou de Sim. 120 dias sedentário, certo? Elas Uhum. tiveram 250% mais riscos de morte em relação a uma pessoa ativa. Olha a vida aí, hein? 250%. Eu não estou falando que o exercício é uma capa de Gente, duzentos e invisibilidade que cinquenta não por vai cento é acontecer. muita coisa. Só que não é, o negócio não é achatar a curva, não é preservar. Então, ó, o cara que é ativo internou, morreu 250% menos. Já começa por aí. Eles tiveram 73% menos chances de parar numa UTI e tiveram 230% menos chance de hospitalização. Aí você para pensar assim, poxa, era uma medida tão fácil de fazer uma campanha pública aí, né, para as pessoas se movimentarem. Mais uma vez eu falo, não precisava ter saído do distanciamento, não precisava ter saído do, do lockdown, se preciso fosse, não precisava ter criado aglomerações, mas a gente conseguiria ter colocado todas essas estatísticas para funcionar, né, para o O bem. que eu acho, assim, gente, ó, o que tem que ficar bem claro é que cada corpo é um corpo e que cada corpo, né, Márcio, reage de Sim, uma sim. forma com o vírus. Mas, assim, os dados são É muito populacional. expressivos. Não é individual, é populacional. Eles pegam uma população, tem ali Isso, aquela família que tem menos propensão que vai menos, e aquela que tem mais vai mais, né? Não tem jeito. Mas quando você pega estudo populacional, é isso. É isso. exatamente, assim, é um número muito expressivo que você pensa, caramba. Assim, eu já participei de tantos projetos, Márcio, com atividade física mesmo popular, principalmente quando eu morei lá em Salvador. A gente fazia muita atividade mesmo, assim, sabe, de juntar a galera toda sexta-feira e fazer a atividade física mesmo para aquele multirão, sabe, de uma forma organizada. A gente fazia rodízios de salas, né, com vários tipos de exercício, de atividades, enfim. E aí era tão fácil assim, era uma época que a prefeitura olhava, sabe, para isso, olhava para a população mais carente lá da Bahia. Eu não vou dizer nem de Salvador, porque a gente rodou muitos municípios. E as pessoas gostam. As pessoas Gosto. gostam. Quando você Pedro, faz, sabe, de uma forma lúdica, vem, as pessoas vêm.
Então, Fê, mas assim, ó, o que que eu penso? Infelizmente, assim, a gente sabe que muitas formas de exercício, por exemplo, eu vou falar musculação, que é o que eu mais vivo, né? Não é legal, é Uhum. chato. Tanto que muita gente tende a fugir. Mas o que eu acho que falta é um pouco de discussão, um pouco mais de campanha. É que nem nós estamos fazendo aqui, né? As pessoas. É que nem aquela música, né? Às vezes você fala Sim. assim, ah, eu não gosto de sertanejo. Mas às vezes você escuta tanto sertanejo que você fala assim, ah, até que legal, né? Não é? Não tem aquele negócio assim? É, Eu acho que se falta para acostuma, atividade né? física, se acostuma, né? São as pessoas, no seu dia a dia, conversarem mais sobre esses dados que a gente está dando. É lógico, as pessoas não vão saber dar ao pé da letra, até eu, assim, que vivo disso, eu estou com uma colinha aqui vendo os dados, entendeu? Porque é muita coisa para Eu guardar. também, tô Mas ainda cheia de sabe assim, post-it ó, aqui. então. Mas o que que acontece? As pessoas têm que entender que o fato de se comentar, porque assim, às vezes eu vejo meme negativo, né? Ah, é acordar 5h30, né? Para ir fazer atividade física. Ah, isso não é para mim. Tudo bem, mas você acha que eu gosto de acordar 4h30, 5 horas todo dia? Não posso também. Mas a gente sabe que é necessário, que seu organismo vai te agradecer, Se né? você quer ter uma qualidade de vida hoje e futuramente, né? Não só E hoje e longevidade, é lógico, futuramente, a você longo prazo, você isso. precisa tomar essa Porque consciência. assim, a população, a gente está envelhecendo, né? A população dizem que tende a balança a inverter aí até 2030, né? Ter mais idosos do que jovens, né? E a gente sabe que a longevidade está aumentando com o aumento do melhora do desenvolvimento dos fármacos, né? A gente tem mais tecnologia para poder aplicar um exercício físico para melhorar a qualidade de vida das pessoas com uma progressão, né? A gente vai aumentando a longevidade. Então as pessoas vão viver mais. Mas eu pergunto assim sempre para mim, né? O que as pessoas querem? Viver mais ou ter uma boa qualidade de envelhecimento? E assim, quando você convive com idosos normalmente e nos cursos que eu tive o prazer de fazer, você sempre escuta a mesma coisa. As pessoas não querem, elas querem independência das outras. Então, assim, quando você envelhece muito mal, que é a senilidade, né? Que é um termo que é muito Uhum. usado, tem a senescência, que é o envelhecimento normal que todos vamos ter com a saúde, só que tem a senilidade. A senilidade é aquele idoso que é dependente de todo mundo para tudo que vai fazer, né? Pô, você quer viver 100 Sim. anos dependendo 20, 30 anos da sua vida das pessoas? Eu não quero. E quando você fala com idosos, você escuta que realmente eles não querem, não querem. E às vezes, quando depende, você vê que o cara assim até meio depressivo, porque é lógico, tem os fatores já fisiológicos que Sim. levam à depressão, mas o cara tá até pior, porque, ai, porque eu tenho que pedir pro meu filho, ai, porque não sei, entendeu? Então, assim, a gente tem que ver como que a É. gente quer envelhecer também, né, Fê? Márcio, deixa eu te contar uma aqui. Ah, a Aline tá falando aqui, ó, que uma forma também é a gente encontrar, né, um exercício que seja prazeroso pra gente. Essa é a melhor coisa. Não, eu não Quando a discuto gente isso. consegue, né, Eu não encontrar. discuto O isso. negócio é fazer, né, Márcio? É fazer É assim, ó, para fazer. mim, se você fizer uma atividade física, já tô feliz. É lógico que se você vier para mim e falar assim, ah, mas eu quero aumentar minha força. Então eu tenho prazer em empinar pipa. Desculpa, você não vai ter um bom ganho muscular de força, né? Não é? Você concorda É, comigo? é, Então, assim, as pessoas também têm que concordo. entender que não precisa fazer só aquela atividade, mas, por exemplo, assim, né? Por muitos anos a gente ouviu, ah, a senhorinha tem osteoporose, ah, então vai fazer a hidroginástica, né? Isso. Tudo bem, a hidroginástica vai te ajudar para um monte de coisa. Faça hidroginástica, não pare, tá? Se você já faz hidroginástica, pelo amor de Deus, não para. Mas você quer talvez até manter ou reverter a osteoporose aí um pouquinho para uma osteopenia? Vai puxar ferro. Tem jeito, vai ter que fazer musculação. Então, assim, a gente também tem que começar a É, aprender que aquilo que você não gosta talvez seja o que você precisa naquele seja momento. necessário para você, né? Eu sinto muito. Mas Mas faz deixa, a hidroginástica, faz a caminhada, faz tudo o que tiver que fazer. deixa eu te dar um relato da minha avó, porque minha avó, ela sempre foi muito ativa. Muito ativa. Minha avó sempre fez atividade física a vida inteira dela. E ela parou justamente agora na pandemia, com 90 anos. Porque minha tia, né, lá no começo a gente não sabia o que que estava acontecendo. Elas moram num condomínio, até que legal, com pista de caminhada, mas minha tia com medo da minha avó, né, pegar a doença, então proibiu minha avó de fazer tudo. Ou seja, minha avó ficou extremamente sedentária.
início da pandemia até hoje. Ela não tá fazendo nada e agora ela não tá fazendo porque ela não tá conseguindo mesmo, porque tadinha, ficou. E aí ela veio, depois de ter tomado as 2 doses da vacina, passar uns dias aqui em São Paulo, que ela mora em Sorocaba. E aí a gente pediu para uma prima que não estava trabalhando ficar com ela, né? Cuidar dela, para que ela não pegue ônibus, esse tipo de coisa. Minha avó nunca foi dependente de ninguém, Márcio, mas por esse período dela estar sedentária, ela não está conseguindo dar 10 passos sem cansar. E Então, aí tá vendo, isso Fernanda? foi deixando ela tão triste que ela quis voltar para casa, porque a minha prima tinha que ficar com ela o tempo todo. Ela falou: ficar velha é uma merda, porque eu não posso nem ir na esquina mais Tá sozinha. vendo? Tá vendo? Olha que Quem dó. nesse E uma pessoa. interesse, Fê? Que tem uma E bagagem de atividade física, ela tem uma sim, bagagem de atividade física absurdo. Mas aí ela começa a entrar assim, a gente sim, sabe que a curva de perda de força e massa muscular, ela é, né, ela vem descendo linearmente com o passar dos anos. Mesmo fazendo atividade física, vai perder. Mais uma vez eu falo, não é uma capa, um escudo, né? Não é nada disso. A gente só vai é. amenizar, atenuar muitas coisas, né? Aí o que que acontece? A pessoa estava tendo uma queda assim, né? Fazendo atividade física. Você tira a atividade física, ela cai assim. Tem jeito. É fisiológico isso. Por isso que eu acho que foi assim. A gente escuta tanto essa palavra, né? Genocida, genocida daqui, para mim foi quem acelerou o processo foi quem não, mais uma vez eu falo, fez tudo que tinha que ser feito de acordo com essa parte da ciência, mas negligenciou uma pandemia que já acontecia, que era da inatividade física, já era uma pandemia. E a gente só fez o quê? Acelerou a curva. E A aí que gente já complicou. vivia isso, né? E não A se gente já dava vivia, conta. A gente até já mostrei vivia a os pandemia dados, do né? sedentarismo, né? A gente já tinha 5,3 milhões, já era a quarta maior causa de mortes do mundo, já era a inatividade física, né? Infelizmente, só acelerou essa curva, né? No caso, a curva de perdas, né? De perda de capacidade física funcional das pessoas, né? E acelerou a de doenças crônicas não transmissíveis e de mortes, infelizmente, né? Infelizmente. Ó, o comentário que a gente recebeu agora. Acabei de descobrir que a profissão de vocês é linda. Parabéns. Para quem acha que educador físico só joga bolinha lá na quadra, né, Márcio? E fica puxando ferro para ficar mostrando os bíceps, né? Eu até vi aqui um comentário, poxa, eu queria até mandar um beijo à Beth, comentou, até a Damares comentou aqui embaixo dela. A dona Dircé é uma senhora de 80 anos, capacidade funcional dela preservadíssima, tudo que é proposto para ela, ela faz e faz. Ela fala até que ela é maromba, né? Eu fico brincando com ela, vai, agora é maromba, né? E cognitivo, então, putz, você sabe que eu estava até elogiando ela na semana passada, porque às vezes a gente está conversando um determinado assunto ali no meio da atividade e sempre tem um, ou, né, até a própria Beth às vezes vem conversar e a gente entra em outro assunto. Meu, é incrível que mesmo quando a gente entra em outro assunto, por exemplo, com a filha dela, com a Beth, ou com o Milton, ou com alguém que às vezes está ali no meio brincando com a gente e tal, quando passou, por exemplo, cada um voltou para o seu exercício, ela volta exatamente no mesmo ponto. Eu já tinha até esquecido qual que era o ponto, sabe? Ah, onde é que tá? Ela volta no mesmo ponto. Então, olha, Nossa, que é assim que eu quero incrível. É envelhecer. mesmo uma É assim que eu senhora que quero envelhecer. você postou a foto fazendo a animada? Isso, eu postei A um vídeo, foto ela tá não, na vídeo. minha. Isso, é ela mesma, Dona Dircea. Chiquetosa, treinando. Você Nossa, viu como ela ela é me chique? parece que tem 80 80 anos, anos. gente. 80 anos. Graças a Deus está vacinada com as Caramba! 2 doses agora. Ela manteve Tá sua super bem, atividade manda um beijo física pra ela. durante todo o período ela manteve a sua atividade física, inclusive a sua musculação, marumbando. Ela teve, ela fez avaliações físicas com uma certa frequência, depois parou, mas teve ganho de massa muscular, o que a gente até me assustou, porque para uma pessoa com um pouco mais de idade é difícil o ganho, mas poxa, teve ganho de massa muscular, então é isso aí, tem que fazer. Tem que fazer atividade física para É. envelhecer super fashion que nem a dona Dircea.
Ó, a Clau tá falando aqui que infelizmente a falta de exercício levou o sogro dela de 75. Ah, é. Sinto A muito, hein, Cláudia é uma Clau? outra, a Cláudia é uma outra aluna minha de personal, e isso daí faz pouco tempo, tá? A gente sempre conversava, né? Que o sogro dela sempre foi muito ativo, sempre foi for ela me falava que ele foi fortão, muito fortão, e poxa, olha que ironia do destino. A gente falando sobre esse monte de dados que eu estava dando para você agora, o quanto os músculos são protetores. Ela falou, ah, mas ele perdeu muita massa muscular. Bom, enfim, veio a óbito, né, depois de um período aí de inatividade, não tão longo, menos de um ano, e infelizmente é mais um caso que a gente tem que é uma pessoa relativamente próxima a mim, né? Mas a gente tem que colocar na estatística da inatividade física, infelizmente. A gente sente muito, Sim. sinto muito de novo igual, Ô, Mar, mas. Fala aí, Fê. eu tava lendo naquele artigo que você me mandou que em todo mundo aumentou em mais ou menos 40%, aumentou não, diminuiu em 40% a atividade Isso, das pessoas, né? atividade física. Então, Essa daí foi a de segunda atividade pesquisa que eu te física. mandei, né? A primeira Foi. estava. Até dá mais, se você calcular de 30% para 12, dá até mais, né? Dá até mais do que Sim. 40%. Não, mas Infelizmente é isso esses que eu dados tenho. são dados fora do Brasil. Esses dados Isso, são da dados Ipsos. Da mundiais, Ipsos, é né? mundial, isso, da Ipsos, né? Daquela pesquisa da Ipsos que eu te mandei. Sim. É muita coisa, Isso. Fê. Pensa assim, ó, quando as pessoas veem 40%, já é muita coisa. Gente, Já. 40% já é muita coisa. Quando você pega 40% de redução de atividade física de uma população de 30% que fazia, ou seja, você tinha 70% que já não fazia. Então, gente, é Sim. assustador. É assustador. É assustador. É muita gente que já não fazia e muita gente que deixou de fazer durante o Nós período de pandemia. tínhamos, nós estamos com 13% de pessoas É ativas hoje? 12%. 12%. 12%. Isso são os dados daquela pesquisa que foi feita da Fiocruz, com o pessoal da Unicamp ali em parceria, né? Deixa eu ver o que a Cláudia falou. Meu sogro fazia. Ó, isso daqui é um dado que eu não tinha dado, né? Mas ele perdeu muita massa muscular, o sogro da Cláudia, porque ele fazia musculação, né? Aí quando fechou as academias, né? Infelizmente ele não pôde mais ir. E sem contar que, tipo assim, era a atividade que ele tinha para fazer, né? Tinha outra Sim. atividade. Aí, bom, enfim. Muito triste mesmo. Assim, eu tenho um caso tão próximo de mim, né? Não que meus pais sejam ativos, tá, gente? Pelo amor de Deus, caso de Ferreira Espírita de pau, né? Meus pais são inativos no extremo, Sempre, né, sempre Márcio? outros Minha problemas, mãe também era super sedentária. Que raiva. Não, Fernanda, poxa, Santo de casa sabe, faz às vezes eu falo pra milagre. minha mãe, mas, bom, já nem falo mais, né? Mas eu falava até pouco tempo atrás, mãe, você precisava puxar, você não sabe o que eu preciso. Ela falava assim pra mim. Puxa vida. Mas aí cai naquela coisa, né? Tipo, porque a gente não tem o hábito de discutir isso abertamente. Quando eu digo abertamente, é mídia. Eu acho que também a formação da criança deveria sair mais bem fundamentada nesse aspecto. Aí eu boto um pouco de culpa nos nossos colegas da área da educação física. Apesar que já tem dados mostrando que esse hábito deve ser praticado principalmente pelo pai na questão alimentar, né? Para não desenvolver o, a obesidade infantil, né? Enfim, eu acho que deveria ser um Sim. trabalho multidisciplinar para a gente poder melhorar aí a saúde da população que tanto sofre aí no dia a dia, né? Então, a gente tem uma ferramenta tão simples, que é a ferramenta da atividade física, que é um movimento-se por qualquer coisa, né, Fê? Acumule movimento, seja ele qual for, né? É o que eu sempre falo aqui. Sempre os meus posts estão ligados a isso, sabe? A sair do sedentarismo e fazer atividade física, sabe? É trocar o elevador pela escada, Isso. se andar de ônibus, descer um ponto antes e ir andando, se andar de carro, é parar 2 quarteirões e ir andando, sabe? Poxa, É Fê, você sabe que você tentar me se fez lembrar de uma movimentar no tempo. Você me fez Fala. me lembrar de uma coisa. Uma vez eu entrei para comer. Eu já fui convidado para dar algumas palestras, como eu falei para você no início. E
E uma das vezes que eu fui convidado, um pouquinho antes, na mesma semana, eu entrei numa rede de fast food, né? Olha que lixo, né? Você se mata aos poucos. Entrei numa rede de fast food, que eu não vou fazer algo comercial, né? Aí quando eu sentei, É. ó, olha a ironia do destino. Sentei, aí não tem aqueles papeizinhos que recobrem a bandeja que você está comendo? Ali estava É. dando dicas de atividade física, exatamente isso que você está falando. Desça um ponto antes, eu quero ver se Sério? eu acho aqui. Desça um ponto antes, suba a escada, não é? Ah, é, dança de Não salão é? também, hein, Beth? Dança Dança de de salão é salão também, maravilhoso, certo? eu amo. Teve uma Gente, vamos época ver se que eu vocês. troquei. Vê se acha aí. Eu troquei a musculação por, por dança de salão. Enchi o saco da musculação e troquei pela dança de salão. Você tá zoando que o negocinho do Mac. É do Mac ou é do. É, eu não ia falar que é, Ande de mas é do bicicleta? McDonald's. Tá Não vendo, dá ó? pra. Dá pra ver, mas não dá pra ler, mas dá É, pra mas assim, ver. são diquinhas assim, ó. Ajuda o amigo na mudança da casa dele, vai fortalecer a musculatura e também sua amizade. Ó, as diquinhas bestas, sabe? Ó, cuidar do jardim ou da hortinha é um jeito saudável de agradar, né, a natureza, sabe? Brincar com o filho vai fazer muita satisfação, né? Vai trazer satisfação, vocês vão gastar muitas calorias também, tipo assim, diquinhas de atividade física, né? Ó, o Fernando tá te chamando para ir pro forró. Então, Opa, assim, eu sou quando eu forrozeira, sentei hein? Ah, é, a Beth é forrozeira, Eu essa é sou. profissional já. Então, Fê, quando eu sentei, que eu olhei, eu falei assim, ah, vou usar esse material aqui para dar palestra, né? Porque, pô, é umas diquinhas tão besta que você, não é, bobeirinha, né? Que é começar o dia com uma caminhada com seu cachorro pelo bairro, sabe? Então, são pequenas diquinhas Nossa, que... sabe que uma vez um aluno me contratou porque ele queria andar com o cachorro e ele não estava conseguindo andar com o cachorro? Ai, Andar tá com o vendo? cachorro era muito para ele. E aí ele me Ô, Fê, contratou para ele poder fazer fortalecimento para poder andar com o cachorro, que era, você gente, lembra uma que das coisas mais importantes para ele no dia e ele não estava mais conseguindo fazer. você lembra quem foi minha primeira aluna de personal, né? Foi você que me arrumou, inclusive. A Regina, Você a lembra? Hel. Doutora Regina, é isso. Lembro. Doutora Regina Formonteiro é uma psicodramatista super conhecida da área de psicologia aqui no Brasil. Fernanda que me conseguiu, essa senhora. Fernanda vai poder dizer, porque a Fernanda trabalhou até um certo ponto e eu assumi um outro ponto. Ela era uma senhora jovem, ela não era de idade, Sim. ela ainda está viva, ela não era de idade na época, mas ela está viva ainda, tá? E ela era muito frágil, muito, não tinha força nenhuma. Força nenhuma, força nenhuma, força nenhuma. Quando eu comecei a trabalhar, ela já tinha melhorado muito das limitações na mão da Fernanda. Eu falei assim, puxa, pra onde que eu vou, né? Tipo, a Fernanda já tinha trabalhado. Eu falei assim, o que que eu vou conseguir fazer mais? Porque a Fernanda já tinha trabalhado, né? Dali para frente, né? Aí eu falei assim, aí eu lembro que ela falou, qual que era a meta de vida dela? Gente, escuta essa. Ela queria ir para o Egito para, pelo menos, subir um pouco ali daqueles Das degraus pirâmides. enormes das pirâmides. Putz, suamos. Acho que a gente suou 1 ano ou 2 anos para ela poder fazer essa viagem. Tome força pura, né? Trabalhava força com essa senhora. Tome força. Pois ela E foi ela pro Egito fez, com força. Márcio, porque ela fazia Sim, chorando, assim. eu tenho foto dela mostrando assim que ela subiu a bendita Ah, do degrau da pirâmide do Egito. Mas isso daí faz que legal. 15 anos já também, né, Fernando? Muito tempo, cara. Tava em começo de carreira ainda, primeiro aluno de personal. Você imagina? Pô, você já me deu um baita de um desafio, né, Fernanda? Primeiro aluno de personal, já com um baita desafio, mas enfim, foi aí que meio que surgiu o meu interesse de lidar mais com saúde do que com performance. Não que eu não tenha estudado performance, né? Mas foi meio que daí que eu falei assim, A gente sempre estuda, né, Márcio? Mas cai realmente na questão da saúde. é na questão da Que saúde. é o que eu falo. Os treinos que eu coloco aqui, que são basiquinhos, né? É justamente para fazer essa galera sair do sofá e se movimentar. Aí eu sempre Mas esse brinco. pouco é Quer muito, né, bumbum na Fê? lua? Oi, não É. entendi. Quer Eu bumbum falo, na quer bumbum lua? na lua? Quer abdômen chapado? Vai pro perfil do lado. Aqui você vai É. ter.
um start, sabe? Para você Mas, sair realmente do sedentarismo. vamos até aproveitar essa live aqui e falar, né? É uma coisa que ninguém fala. Muito bumbum chapado, muito corpinho, abdômen trincado que você vai ver, suor e treinamento, alimentação bem feita, sim, mas tem muita droga envolvida. Isso daí ninguém fala, né? Que tem esteroide. Inclusive, nós temos dados de pessoas que, infelizmente, né, vieram a óbito por causa do Covid. E aí você escuta alguns comentários do gênero assim, mas era um atleta lá, tá vendo? Era um atleta de gente. Presta atenção, o atleta não é saúde, tá? O atleta tá no oposto. Quando o cara treina muito intenso e às vezes é muito prolongado, primeiro que o sistema imunológico dele corre o risco de te deprimir. Já começa por aí. E eu estava lendo um estudo de uma revista muito Sim. importante chamada JAMA, tá? Que eles pegaram pessoas com hipogonadismo. O que que é isso? A gente tem as gônadas, né? O homem, principalmente, né? O homem, né? E é ali que produz a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. E o que que eles fizeram? Eles começaram a acompanhar o risco de tromboembolismo em pessoas que fazem a suplementação, ou seja, aquele cara não produz, mas assim, eu vou suplementar para uma dose fisiológica, né? E vamos ver o que acontece. Pô, aumentou o risco de tromboembolismo naquele cara. Aí como é que você pega um cara que é saudável, está dentro de uma academia, se entupindo de esteroide anabolizante, é um atleta olhando de fora, meu, será que por dentro ele também A não tem o maior casca. risco? Aí pega uma doença como o Covid, qual que é o risco de tromboembolismo no Covid? Vai lá pro teto. Aí os caras falam assim, ah, tá bem, também matou. Não, o cara se matou antes, tá ligado? A sentença só veio antecipar, entendeu? Porque, infelizmente, eu perdi colega de profissão por tromboembolismo, né? Sem ter Covid, né? Mas fica uma atenção também É, para a utilização do esteroide anabolizante aí, tá, gente? Se não te fizer mal hoje, vai te fazer é. mal amanhã. Então, cuidado com isso daí, tá? Não é É saúde. isso, né? Se não cobrar agora, vai cobrar os juros mais tarde. Em algum Mais momento vai tarde, cobrar. com Em certeza. algum momento vai cobrar. Márcio, tem mais algum número aí para passar para gente ou finish? Olha, Fê, eu vou até olhar aqui minha colinha, mas inicialmente Aqui eu o que já eu falei precisava tudo. falar, o que eu precisava falar sobre inatividade física, o que infelizmente nós vamos enfrentar. Eu tô vendo o Cris aqui, deixa eu contar. Nossa, eu vou contar, hein, Cris? Se você não ficar ligeiro, eu vou contar essa história. Que eu sempre dei aula para muita senhorinha de idade, né? Ele fazia uma piada e ele é um cara bem engraçado, né? Uma vez eu peguei uma senhorinha, bem de idade, assim, né? Bem de idade. Ela já deve estar todo com vergonha lá agora. Não, tá mandando E pra você ele não perguntou. contar. Aí, melhor não contar. Não, então não conto. Pronto, vocês vão ficar tudo curioso. Vai ter que me contratar para contar. Convida o Márcio para uma live. Ai, 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 isso aí. gente. Gente, Ai, olha, obrigada. Ó, a Elizabeth está colocando aqui, ó. Muito legal vocês falarem sobre esses assuntos. Água mole e pedra dura. olha lá, o Cris falou para eu falar lá, ele contou o que que era. Ele falava que quando eu pegava essas senhoras muito sérias, ele falava assim, ó, faz logo uns contratos de 7 anos, de 10 anos, né? Com um idiota. Oh, meu Deus do céu. Já contou, primo, que ele falava Coitado. para fazer esse contrato de 7 anos, né? Humor negro, por isso que eu não queria contar. Ai, humor Ai, ácido, que horror, que horror. Mas a é gente. isso aí. Eu tenho um que é o único homem que eu mantive. Ele tá com 76 anos. 76 e Ah, meio já, nossa. Aí tem dia, assim, não, eu mas peguei ele com 73, mas 73? fala, o que que você... Não, Eu setenta e peguei três ou ele com 76? comecei com 73 e agora ele tá com 76. Ele fez 76 agora. E o bicho deu uma boa melhorada, viu? Mas essa pandemia aí me estragou com o treino com ele, porque É, a mas assim, ansiedade pura, mas não pode falar. pode, Que eu ia pode falar falar. assim rapidinho da ansiedade, depressão, estresse, essas coisas, como as pessoas tendem a descontar na alimentação, Ah, né? tá aqui quem vos E eu fala. tô com problema com Eu isso. sou um deles. Eu sou um deles, inclusive eu Eu ando comendo também. tanto.
Ô, Fê, eu ando comendo tanto assim, e você acaba comendo errado, principalmente no final de semana, e a gente tá ficando mais velho também, né? Então a coisa já começa a não te Sim. fazer bem. Eu mesmo ando sofrendo É. isso daí. Olha que coisa, entendeu? Ô, gente, é legal a Então, gente falar isso porque ó, o Marcos está falando que ele está descontando na alimentação, né? Porque a gente, não é porque a gente é educador físico e a gente sabe que tem que fazer tudo é, certinho, que sempre dá para fazer. Eu mesma fui uma das pessoas que entrei no sedentarismo puro no começo da pandemia. Mexeu demais com o meu emocional. Por isso até que eu montei o produto que nem eu te falei, os 3 Cs. A gente precisa ter um controle mesmo da cabeça para a emoção não fazer com que o corpo perca. Porque sua sem emoção dúvida. mexida por conta dos nossos pensamentos, o corpo perde. Eu fui uma das pessoas que entrei no sedentarismo e fui uma das pessoas que saí do sedentarismo durante a pandemia. E nem sempre é fácil. E sou uma das que tem dia que desconto também na alimentação. E aqui é vida real, né, Márcio? A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente precisa ter um equilíbrio também entre a sanidade e a angústia, né, em relação, assim, à Mas saúde. é aí por isso que eu falei assim, de ter a questão multidisciplinar às vezes dentro do SUS. Porque assim, ó, não é todo mundo que, infelizmente, Fê, pode pagar um profissional de educação física, pode pagar um nutricionista, pode pagar um psicólogo, né? Não é todo mundo que pode, ainda mais num momento tão delicado quanto a pandemia, né? Então, é por isso que a gente tem que, lógico, nós como profissionais da saúde, que já é complicado, né? Que já é complicado a gente seguir, você imagina o resto da população que não sabe de todos esses dados que nós estamos passando. Ah, depois eu dou. Tipo assim, o pensamento é, depois eu dou um jeito. Se pra gente é assim, você imagina para essa Sim. galera. É complicado, Fê. Ó, Complicado. o Fernando está Sim. descontando aí na alimentação a raiva que as mulheres fazem. Pode crer, viu? Ai, gente. Pode crer, viu? Mas você vai ganhar peso por causa de mulher, Fernando, pelo amor de Deus, viu? Ah, mas isso é Não vale fato. a pena. Ó, você pode ver que todo mundo começa a namorar, aumenta o pico de estresse, aí o cara, né, não tem aquela lá que você come para liberar serotonina, não tem isso? Esses papinhos? Aí os caras enchem, né, tudo que vai fazer come, né? Por causa da raiva. Gente, Deixa eu não. ver a Cláudia Eu falando falo que a hoje gente. de. É, ó, tá vendo? A Cláudia tem uma loja, eu vou fazer propaganda para ela, tá? Ela tem uma loja do Mundo Aham. Verde ali na Estação São Judas, de frente para a igreja de São Judas, Ai, né? eu Aí ela tá amo Mundo falando. Verde. Então, ó, pode virar cliente da Cláudia aí, hein? Que ela sempre dá uma força para nós profissionais. Ó, hoje de 10 clientes que ela atende, todos estão sofrendo com ansiedade e, consequentemente, com o ganho de peso. Aí, tá vendo? Ó, mais uma pessoa para mostrar, né, de maneira senso comum, mas é o senso comum do nosso dia a dia. Ó, o Fernando ganhou 10 quilos. Gente, se eu falar quanto que eu ganhei nessa pandemia, vocês vão chorar, que eu já perdi boa parte. Mas eu cheguei a ganhar Meu, o 14 Alexandre aqui em quilos. casa também. O Alexandre tá terrível, assim, com a alimentação. Ele teve um pico Nossa. de ansiedade, tratou, quando tirou o remédio, ele começou a descontar na comida. Não, mas daí que é o problema, Fê. Tipo, eu não sei, tá tendo problema que nem eu tive uns piriri pesado. Eu não tinha esses troços. Eu podia comer lata de. Não sei se soma tudo, né? Enfim, né? São muitos fatores, né? Deixa pra lá. Não sei se tem psicólogas aí, né? A gente está com 12 pessoas agora no momento, mas a psicologia fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Tudo que a gente É, então. sente, assim, em relação aos pensamentos, às vezes a E aí, gente ó. desconta aí no. Agora é. De nada, Cláudio. Agora é relato de caso, tá? Não sei se todos sabem, eu sempre fui fisicamente ativo. Só que teve um período da minha vida que eu precisei tomar antidepressivo, né? E foi a pior fase da minha vida, até por causa da medicação. Não que a medicação não funciona, mas é que erraram a dosagem para mim no começo. Eu sofri o nosso inferno com a Nossa, medicação. é, E é até hoje, achar a ainda. dosagem. Nossa, vocês não têm ideia que eu sofri. Enfim, aí eu sei que depois que passou aí essa fase mais ruimzinha aí e tal, não sei o quê, aí a psicóloga na época que eu estava me acompanhando,
achou por bem tirar, aí, resumindo, tirou e hoje eu só controlo com exercício físico, entendeu? Vou dizer que às vezes eu tenho uns picos de ansiedade que são pesados, são acompanhados de um monte de colaterais aí, como a gente bem falou, você falou do segundo cérebro, né? Mas eu acredito muito nessas coisas assim, na prática, né? Eu vi essas coisas acontecendo, né? Aí tem aqui outro amigo, colega de área nossa, que é o Ricardo Rou, que ele ganhou 18 quilos e falou que eu nem reconheci. Realmente, hein, Ricardão? Você ficou, meu. Você voltou a treinar pra falar Gente, a nisso? Eu nem galera sei. tudo, ó. Seu amigo falou 10, tem a Manu? É, Manu mano. ganhou 15, ele colocou 18. Só confirma Nossa, aqueles dados que você passou no começo da live, né? só Do confirmo. aumento Só do confirmo, entendeu? sobrepeso e a Tô obesidade. aqui na Só prática, confirma, né? na Aí, ó, prática. A Beth e a superestima dela, que é sensacional. No dia a dia me ajuda muito essa autoestima da Beth. O importante é não desistir, bora treinar e ajudar uns aos outros. É uma fase louca que estamos vivendo, mas as vacinas estão chegando. Aí, tá vendo? É a Beth sendo a Beth. É isso, Você, Beth, você, ó. você ia gostar da Beth, você ia gostar bastante dela. É Não, ela já me sensacional. chamou pra ir no forró, eu vou no forró com ela quando tudo isso acabar. Beth, lembra que eu te falei que às vezes eu ia no canto da Ema? Era com a Fernanda e com o irmão dela que eu ia. Que eu falei que eu ia no canto da Ah, Ema, lembra que a gente ia junto? é verdade. Era E aí comigo. você Aí Beth já virou minha amiga já. Já vou no forró com é isso. ela. Vou, 20 vou anos atrás, avisar o Fernanda. Alexandre. Nossa, você tá ficando velho, hein, Fernanda? Meu frequento forró tem 20 anos. O canto da Ema tá precisando de ajuda, hein, gente? Galera forrozeira aí da dança de salão, o canto da Ema tá para fechar, a gente não pode deixar fechar, que é um polo cultural aquilo do Nordeste, é o canto do Nordeste que a gente tem aqui, né? Então, lugar Então, de saúde também, né? O PEN psíquico que dá, vai lá, social, né? Psicológico, tá aí, ó. sim, Mano, sim, tá difícil de controlar mesmo, mano. É assim, isso daí, como a Fernanda falou, fica para os psicólogos, mas tá difícil. Assim, a atividade física, ela tem um grande poder de interferir na ansiedade e depressão. Mas quando a gente fala desse tipo de doença, é uma tríade, né? A gente tem muitas vezes medicação, que é importante, tá? Nunca falo para vocês isentarem medicação, atividade física e tratamento psicológico, tá? Mas aí, o que aconteceu na sim, pandemia? Você aumentou o estresse, faltou atividade física, dançou, você quebrou a tríade, né? sim, Mas é isso aí. exatamente. Marcião, agora eu vou fazer o merchan da Aline. A acupuntura também pode ajudar muito, com certeza. A Aline é Opa! educadora Sim, física também, e aí ela migrou para essa área da medicina chinesa e tá arrebentando aí. Quem quiser, ó, a é Aline isso aí. Pestana é uma das Ó, melhores que eu conheço. a acupuntura é cientificamente comprovada, hein? Então, uma das poucas Sim, ciências, né, milenares comprovadamente